Aula de número 5 e agora nós vamos ver o artigo 3º que fala sobre a convenção de arbitragem. Então agora, através do artigo 3º, você já começa a conhecer o que é a convenção de arbitragem e como iniciar esta convenção para que você possa iniciar o procedimento arbitral. Vamos lá então, artigo 3º. As partes, aqui já fazendo a leitura da lei, sempre chamando a atenção que aqui já é a lei, tá? Porque há tópicos que eu coloco ali algumas palavras minhas mesmo, ou de algo que eu peguei fontes confiáveis, né? Mas o propósito do curso é estudar artigo por artigo. Então aqui é o artigo 3º, tá? Vamos lá? As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral. Acho que essa parte aqui já está bem entendida, porque nas aulas anteriores a gente já explicou que as partes capazes, elas podem solucionar seus litígios fora da justiça comum do Poder Judiciário através do juízo arbitral. Tá bem claro. Mediante, aqui entra matéria nova, mediante convenção de arbitragem. E aqui já tem uma resposta. Assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então veja que convenção de arbitragem é sinônimo de cláusula compromissória e compromisso arbitral. Veja que no artigo 3º está falando, mediante convenção é que nós solucionamos os problemas na arbitragem. Então as partes que elas levam o seu problema na arbitragem, ela só será solucionado, o problema só será solucionado mediante o início de um processo arbitral. Então aqui começa um processo arbitral. Digamos que parecido com a justiça comum, onde dá-se início também um processo lá, e aí então os advogados começam a trabalhar e os juízes também vão ali trabalhar para solucionar aquele litígio. Na arbitragem, dá-se início também a um procedimento arbitral, mediante convenção. E o que é convenção? Vamos repetir. Convenção, assim entendida, é cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então vamos compreender essas duas coisas aqui, mas vai ter aula específica para isso, tá? Cláusula compromissória. Cláusula compromissória é uma cláusula inserida em um contrato. Todos os contratos de compra e venda, prestação de serviços, de aluguéis, condomínios, etc, 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 do comércio, né? Estou dando outros exemplos aqui, do comércio. Estes que são direitos patrimoniais disponíveis, eles podem ser solucionados na arbitragem, como você já viu nas aulas anteriores, sobre direitos patrimoniais disponíveis. E esses contratos, eles podem ter uma cláusula compromissória. Quando essa cláusula compromissória ela é inserida em um contrato, deu-se início a uma convenção de arbitragem, ou seja, as partes estão convencionando que se, através daquele contrato, houver um litígio, ele não existe ainda, mas se no futuro houver um litígio, eles já convencionaram antes que esse litígio será solucionado aonde? Na arbitragem. Isso é uma cláusula compromissória. E é isso que o artigo 3º está falando. Nós vamos ter estudo específico para isso, tá? Nas próximas aulas. Então, não se preocupe agora em saber
tudo sobre cláusula compromissória, que você vai ouvir falar muito sobre isso, porque cláusula compromissória é um dos temas centrais também da Lei 9.307 e para que você, árbitro, possa aplicar no exercício da sua função, tá bom? Então, a cláusula compromissória, ela é isso. Tem algumas características da cláusula compromissória, como fazer uma cláusula compromissória, e tem outras informações que, como eu falei, vamos ver. Mas a princípio fica com isso daí, tá? E o compromisso arbitral. Convenção, então, de arbitragem é cláusula compromissória e compromisso arbitral. Mas, afinal de contas, o que é o compromisso arbitral? É a mesma coisa. Compromisso arbitral só não é uma cláusula, né? Lógico. Então, não é a mesma coisa. A cláusula, ela se refere ao contrato. É uma cláusula de um contrato. Já o compromisso arbitral não tem contrato. Então, por exemplo, as partes têm um litígio e ela procura você, árbitro, para solucionar o litígio com você, árbitro, ou na Câmara Arbitral. E aí, então, elas, para solucionar esse litígio, elas precisam convencionar as regras que serão estabelecidas dentro das regras da Lei 9.307 para solucionar esse litígio. Vou dar um exemplo. Uma das regras que pode ser estabelecida, pode ser convencionada pelas partes e pelo árbitro, é a decisão de que forma que o litígio será solucionado. Como, por exemplo, ele será solucionado de que forma? Por direito ou por equidade? E aí você, árbitro, que já está especialista ali em arbitragem por equidade, você vai sugerir às partes para convencionar esse compromisso arbitral. Compromisso é ter o compromisso de solucionar o litígio, né? Então, você vai sugerir, e se as partes assim desejarem, aí então, uma das regras que foi convencionada, perceba que é uma das regras, pois nós vamos ampliando essas informações no decorrer do curso. Uma das regras já foi decidido. O litígio será solucionado por equidade. E aí então já começou a convenção, ou seja, as regras já começam a ser convencionadas. E aí então começa então a escolha das regras para a solução desse litígio. Tem mais coisas que devem ser convencionadas, mas como eu falei, não quero falar tudo agora para não embolar o meio de campo. Vamos aprendendo gradativamente, tá bom? Então, é isso que o artigo 3º está falando sobre convenção de arbitragem. Se eu perguntar para você, agora você já começa a compreender o que é convenção de arbitragem. Assim é entendida o momento que coloca a cláusula compromissória no contrato. Por quê? Porque ali também já está sendo convencionado que se houver um litígio futuro, não há, mas se houver um litígio futuro, vai ser solucionado aonde? Na arbitragem. Então já foi convencionado e por isso que é a convenção de arbitragem através da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral, que no caso não é contrato, mas as partes começam a convencionar ali as regras para solucionar aquele litígio mediante compromisso arbitral, tá? Então não tinha um contrato, tem agora um compromisso arbitral. No caso anterior, tem um contrato, tem uma cláusula compromissória. Os dois, essas duas formas de solucionar o litígio, são necessários ser convencionadas as regras, por isso se chama convenção de arbitragem. Então vamos lá? O que é convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem trata-se de uma modalidade que pode ser dividida em duas vertentes: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Ambas visam a solução de litígios por meio do juízo arbitral, ao invés do juízo estatal. Então você vê que os dois visam solucionar o litígio, né? E precisam ser convencionadas para, de fato, a arbitragem ser validada.
para solucionar aquele litígio, que é a intenção das partes, solucionar o litígio. Isso é convenção de arbitragem. E aí você vai ouvir muito falar sobre convenção de arbitragem nas próximas aulas. Então já vai buscando essa essência aí da convenção de arbitragem. E aqui, por fim, nós retomamos um trechinho aqui do artigo 3º, que diz as partes interessadas. Aqui também já começa o princípio de autonomia das partes. Nós vamos ter aula específica para isso, tá? Não se preocupe, mas aqui só para introduzir um pouco os assuntos relativos à autonomia das partes. Olha só, quando o artigo 3º fala as partes interessadas poderão solucionar o seu litígio na arbitragem através da convenção, ele está falando que as partes elas têm autonomia. É isso mesmo. Quando se fala em convenção, você está aprendendo que trata-se de escolher as regras que serão regras essas que tem na própria lei da arbitragem, que lembra que nós não estamos usando a arbitragem de direito, é a arbitragem por equidade. Então as regras que se usam são as próprias regras da arbitragem, né? Então a escolha dessas regras, elas são feitas por quem? Pelo árbitro ou pelas partes? Pelas partes. E também pelo árbitro. Mas perceba que as partes, elas têm um benefício aqui que na justiça comum elas não têm. Elas não podem decidir o direito. Elas não podem decidir quais regras serão utilizadas. Elas não podem. Na arbitragem elas podem. Elas podem sentar com o árbitro e decidir. Olha, eu escolho por equidade, que é o exemplo simplório que eu estou dando aqui, e o único, né? Mas tem outros exemplos que nós vamos ver no decorrer das aulas. Eu escolho assim, assim. Eu escolho o dia, elas podem escolher o dia da sentença, né? O prazo, quando é que vai terminar para solucionar esse litígio. Pode ser escolhido também a data, o local da sentença. Então, isso é convenção. É a escolha das regras que compõem ou a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. Então, a convenção de arbitragem é isso. São a escolha das regras, e aí entra o princípio de autonomia das partes, onde as partes, juntamente com o árbitro, vão escolher, vão convencionar, ou através da cláusula compromissória, ou através do compromisso arbitral. E aí, para terminar aqui, o princípio da autonomia das partes, da vontade, pode ser definitivo como a liberdade de escolha das partes. Aí ficou bem claro isso aí, né? Nesse sentido, no procedimento arbitral, as partes possuem o poder de definir livremente, de acordo com o sistema normativo, que aí no caso são as regras do procedimento que se encontram na própria lei 9.307, que é a lei que regula a arbitragem. Tudo que é feito na arbitragem é feito através das regras da lei. Lembrando sempre disso, tá? Mas aí as partes podem definir livremente isso, escolher as regras que serão ali, como, por exemplo, a escolha da arbitragem por equidade. Aí o acordo do sistema normativo, as regras do procedimento. E essa aqui, então, é o artigo 3º. E aqui nós encerramos essa aula falando sobre as questões relativas do artigo 3º e a convenção de arbitragem. Vamos então à nossa próxima aula.